uma alegria muito grande. Obrigado, Gil. Mais uma vez, uma oportunidade de estar aqui para trazer a palavra do Senhor. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo de número 45. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo de número 45. Diz assim a palavra do Senhor: Contudo Davi retrucou ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lance e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que desafiaste. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em nossas mãos. Amém? Por enquanto, até aqui. Cumprimento o seu irmão do lago, diz para ele: Deus tem uma palavra para ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, a ti eu rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Não anulando a oração da tua serva, meu Deus, mas eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar os teus filhos nessa noite. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, falar conosco aqui neste lugar. Que o Senhor possa, meu Deus, revelar, meu Deus, a tua palavra, Senhor, para nós aqui, para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor possa vir falar aos nossos corações. E que a palavra que o Senhor me deu, meu Deus, para ser pregada aqui nessa noite, que o Senhor venha me usar como boca do teu trono, Pai, para os teus filhos. É o pedido que eu te faço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante aqui de uma história muito conhecida, de um personagem bíblico muito conhecido, que é Davi. Nós lemos aqui essa primeira parte, depois nós vamos voltar, mas é uma história muito conhecida que entre Davi e o gigante Golias. Davi, um homem de pequena estatura, Davi, um homem ruivo, Davi, um homem com sardinhas nos rostos, um homem diferente, um homem que fugia um pouco do que era daquela região de aparência antigamente. Mas para que nós possamos entender um pouco do centro da mensagem do Senhor, é necessário que nós voltamos um pouquinho atrás, há um tempo atrás, onde Israel ele pedia um rei para Deus. Israel, vendo as outras nações, queria viver uma monarquia e pedia um rei para o Senhor. E Deus achou de bom grado ungir Saul, que foi o primeiro rei de Israel. O profeta Samuel, o mesmo que vai ungir Davi, tempos depois, ele unge o rei Saul para ser o rei da nação de Israel. O rei escolhido por Deus para cuidar do teu povo, da sua nação santa. E Saul, ele teve algumas coisas, ele cometeu alguns erros, ele teve uma desobediência grande. E Deus ele corrigiu e mudou a rota e deu sequência naquilo que ele tinha para o povo naquela época e para nós aqui hoje. Deus, ele cansado da desobediência de Saul, ele chama o profeta Samuel e fala com ele: olha, você vai até a casa de Jessé, o belemita, e lá tem um filho dele, não se preocupe com estatura, não olhe para o físico dele. Vá até a casa de Jessé, porque eu vou ungir um novo rei para essa nação. Ele pergunta para Samuel: até quando, Samuel, você vai ter pena de Saul? Pega um cordeiro, fala que você vai sacrificar, chama Jessé para sacrificar, porque naquela época, se essa informação vazasse, se o pessoal descobrisse que Samuel estava indo ungir um novo rei para a nação, certamente ele morreria, Saul ia matar ele, não ia deixar isso acontecer. Então foi criado ali por Deus uma estratégia para que o profeta pudesse fazer o que deveria ser feito com segurança, obedecendo a palavra de Deus. A história que muitos conhecem, quando o profeta Samuel chega lá, o pai de Davi, ele apresenta todos
os 7 filhos que ele tem. Ele começa com o maior, o mais forte, o mais alto, mas não vai dentro do coração do profeta, Deus não vai confirmando, Deus não vai falando com ele. Chega um certo ponto que Samuel fala para Jessé: acabou? Não tem mais nenhum filho? Ele fala: olha, na verdade eu tenho, ele está lá no pasto apacentando as ovelhas, é Davi. E ele fala: manda trazer. Quando Davi é apresentado a Samuel, ali Deus ele confirma na hora e fala: pode ungir, porque esse é o meu escolhido. E a Bíblia fala que quando Samuel ele unge, quando o profeta Samuel ele unge Davi, o Espírito do Senhor se apodera dele. E sabe o que acontece? Nada. Davi ele continua sendo um pastor de ovelhas. Davi ele continua sendo um arpista, um músico. Davi ele volta para o pasto, ele volta a apacentar ovelhas, mesmo o Espírito do Senhor se apoderando dele daquele dia, mesmo ele sendo ungido por um profeta como o novo rei da nação, mesmo com todo esse acontecimento grandioso, nada muda na vida dele. Ele volta e continua trabalhando. E quantas vezes nós queremos que só porque eu vim na igreja hoje, só porque eu vim no culto, a minha vida tem que mudar amanhã. Só porque eu orei, só porque eu jejuei essa semana, só porque eu acordei de madrugada uma vez na semana, só porque eu li a Bíblia, só porque eu recebi uma palavra profética, só porque eu recebi uma revelação, só porque eu me sacrifiquei um pouco, a minha vida parece que não muda. A minha vida parece que não anda para frente. Eu vim dizer para vocês aqui nessa noite que tudo tem um tempo determinado. E esse tempo não sou eu, não é você, não é o profeta Samuel, não era Davi que controla, e sim o nosso Deus Todo-Poderoso. Quem crê nisso, diga graças a Deus. O nosso Deus, ele tem todo o poder e todo o controle. Davi, pequena estatura, jamais poderia imaginar o que estava por vir na frente dele, à frente. Quantas batalhas, quantas guerras que ele ia enfrentar. Davi, no seu anonimato, apacentando as ovelhas do seu pai, já tinha uma relação com Deus. Deus ele já havia trabalhado e falava com Davi antes disso tudo acontecer, antes dele ser ungido, antes dele enfrentar Golias, antes dele se tornar rei de Israel. Porque é no anonimato que Deus ele prepara você para a vitória. É nas madrugadas, é no monte, é no seu carro, é nas suas orações, é quando você está sozinho, quando você se sente sozinho, quando não tem ninguém do lado, não tem pastor, não tem amigo, não tem família, não tem pai, não tem mãe, não tem filho. Todos nós aqui somos seres humanos. Quantas vezes nos sentimos sozinhos? Estamos no anonimato, sendo preparados e trabalhados pelo Senhor. É nesse anonimato que Deus ele forja o seu caráter. É nessa hora que não tem ninguém te vendo, assim como foi com Davi lá atrás, que Deus ele forja o seu caráter, que ele prova a sua fé, que ele aumenta a sua fé, que ele te testa não para saber o resultado, porque ele é Deus Todo-Poderoso e o resultado ele já sabe. Ele testa para você mesmo se conhecer, porque ele antes de você ser formado no ventre, ele já te conhecia. Então esse papo de que eu estou sendo testado para ver se eu sou aprovado, Deus já tem essa resposta, irmão. Deus já sabe se você vai ser aprovado ou reprovado, o que vai acontecer daqui a 50 mil anos, ele já sabe. Isso é para mostrar para você mesmo que você é capaz, para mostrar para você mesmo que você pode. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Davi ele sabia disso. Uma coisa que me deixa muito feliz e me deixa muito surpreendido também ao mesmo tempo, é bonito de ver, de saber, é que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, né, pastor Marcelo? Me arrisco a dizer que depois de Jesus, obviamente, é o homem mais importante da Bíblia pelo que viveu com Deus, pelas experiências que teve, pela grandiosidade do homem que foi, pelo cargo que ocupou.
Por tudo que viveu, não quero aqui falar que ele foi um homem perfeito, pois não foi, pecou, errou, assassinou Urias, recontou o povo, desobedeceu, não agiu corretamente com o pecado dos filhos, mas isso é uma outra pregação, não quero entrar nessa linha. Isso a gente deixa para uma outra parte. Mas algo que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando nós escutamos isso, dá um pouco assim um nó na cabeça, porque você pensa assim, como pode um ser humano ser um homem segundo o coração de Deus? Amém? Né, irmão Renato? A gente, na nossa ignorância humana, como Deus pode falar que um homem igual eu era um homem segundo o coração de Deus? Eu acho que eu tenho um pouco dessa resposta. Davi, ele era poeta e ele era guerreiro. Assim como Deus, ele é, e assim como nós devemos ser. O guerreiro, ele é truculento. O guerreiro, ele mata. O guerreiro, ele briga, ele assassina. Ele dá a vida para defender a nação dele, a família dele. O guerreiro é destemido, corajoso. O guerreiro enfrenta qualquer coisa. Poeta, ele é sensível. Poeta, ele tem que ter uma sensibilidade. O poeta, ele enxerga com a alma aquilo que os olhos de quem não é poeta não conseguem ver. O poeta, ele sente de uma maneira diferente. O poeta, ele tem sentidos aguçados. E o nosso Deus, ele é assim. Ele é um guerreiro e ele é um poeta. Ele é um guerreiro para te defender, ele é um guerreiro para vencer batalhas, ele é o guerreiro que segura a fúria de Satanás sobre a nossa vida. Ele é guerreiro para guerrear as batalhas através do seu favor, mas ele também é poeta. Poeta para nos perdoar. Poeta para nos entender. Poeta para nos ouvir com sensibilidade e nos responder com amor e carinho. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha, quem dera se nós tivermos essas duas qualidades dentro do mesmo coração. Hoje aqui nessa noite, Deus, ele quer o seu eu poeta. O seu eu guerreiro, você pode deixar lá fora. Pode deixar lá na sua casa, pode deixar lá na porta da igreja a sua armadura de guerreiro, porque é lá fora que nós vamos precisar usar ela. Quem está entendendo, diga graças a Deus. É lá fora que nós vamos precisar usar a nossa armadura de guerreiro para guerrear contra o mundo, contra as adversidades, contra as armadilhas do inimigo, contra as provações que vamos passar. Aqui dentro precisamos de poetas com coração quebrantado, com vontade de obedecer, buscar o Senhor, se humilhar perante Ele, dizer que o ama incondicionalmente, acima de qualquer coisa, dizer: Senhor, sem Ti eu não consigo, sem o Senhor eu não posso. Saber que a nossa confiança não está no nosso braço, mas sim no braço do Senhor. A nossa fé deve estar pautada somente nele, irmãos. Porque é através dele, e nós vamos ver aqui na sequência da história, é através dele que nós conseguimos vencer as adversidades em nossa vida. Se alguém pregou para você que tem outro jeito, não tem. A nossa confiança, a nossa fé tem que estar em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Só Ele muda a sua história, só Ele muda a nossa vida, só Ele pode fazer algo por nós. Então, se você está aqui nessa noite hoje, é porque você confia nele. É porque a sua fé está estabelecida em cima da palavra dele. Porque Ele é o Deus que muda a história, Ele é o Deus que muda cativeiros. Quando Davi estava matando o leão, matando o urso, lá atrás, moço, jovem, antes de ser ungido pelo profeta Samuel, Deus já estava com ele. Deus já sabia como ele era um guerreiro, como ele era um homem indomável, como ele não tinha medo, como ele tinha garra, gana, vontade de viver. Eu vim pregar para pessoas aqui e falar coisas que eu não sei o que é, mas Deus, ele quer dizer para você: a vida não é fácil. A vida é para quem tem fome, a vida é para quem tem sede, a vida é para quem tem vontade de viver. Então, se você está desanimado, chegou aqui desanimado, pode ter dado tudo errado até agora, mas a partir de hoje, eu profetizo em nome de Jesus que tudo vai começar a acontecer.
eu profetizo que tudo vai começar a mudar a partir de hoje na sua vida, em nome de Jesus. Eu não estou aqui querendo mexer com o seu ego, usar palavra bonita para você glorificar a Deus. Não, não é isso. O reino de Deus não é feito só de vitória. Nós vamos ler aqui, quando a história seguir, uma grande vitória de Davi, mas tem derrota também. Jesus, ele não prometeu facilidade. Quem prometeu isso foi o diabo quando ele estava lá no deserto. Prometeu dar o mundo todo para ele. Jesus, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, Deus, ele quer te perguntar essa noite: filho, por que você está desanimado? Por que você está entristecido? Porque falaram que você não é capaz, falaram que você não dá conta, falaram que você não pode. Olhar humanamente a sua condição, aonde você mora, se você é feio, se você é bonito, se você é alto, é baixo, é gordo, é magro. Qual que é o problema? Porque nós vamos pegar uma situação aqui agora que Deus vai tirar um menino, um garoto, apacentando uma ovelha no meio do pasto e vai ungir ele como o rei da nação. É algo totalmente sobrenatural e difícil de acreditar. Para nós hoje em dia que já estamos aqui, é muito fácil eu pregar, trazer, falar, você ouvir. Mas se você estivesse vivendo lá naquela época, não é fácil de acreditar. A Bíblia não relata tudo, porque também não tem obrigação disso aqui e tal que a gente precisa saber. Mas com certeza tem uns dias aqui, tem uns meandros aqui no meio dessa história, porque com certeza os irmãos, o pai, todo mundo não deve ter entendido muito bem. Zombado, rido, mas Davi? Não, Davi, o profeta está ficando doido, pastor Marcelo. Ele não era já tão velho assim a ponto de estar caducando, mas ele fala: não, ele não está batendo bem não. O nosso Davi, o meu Davi, é o próximo rei da nação? Algumas vertentes históricas aqui vão dizer que Davi era um filho bastardo, pelo fato que a maneira que ele cuidava das ovelhas, ele retirava o lixo, ele comia separado da família. A própria condição física dele, de ser ruivo, branco, com sardinha, baixinho, fugia muito daquilo ali, mas eu não quero ir também para esse lado. Mas para Deus, Ele não olha a sua condição, irmão. Quem olha sou eu, quem olha é você. Deus, Ele olha para o coração. Assim como Ele falou com o profeta Samuel. Ele olha para o coração que nós temos. Ele procura um coração com a chama viva. Ele procura um coração disposto a querer adorá-lo, amá-lo, obedecê-lo, fazer diferente, mudar verdadeiramente, agir em prol do reino de Deus. E é esse coração que nós devemos entregar. Davi, ele obedecia o pai dele. Ele apacentava as ovelhas, ele cuidava da família, ele tirava o lixo. Davi fazia o que o pai dele ordenava. Ele era um homem humilde. E para nós conseguirmos alcançar coisas grandes, nós temos que ser assim. Devemos ouvir a voz do nosso pai e obedecê-lo. Porque isso muda o jogo. Isso muda a nossa trajetória. Só você e Deus sabe o que você tem passado. Só você e Deus sabe como está a situação. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei o que pode ser uma enfermidade, uma porta de emprego, uma resposta de Deus, uma causa na justiça. Eu não sei o que é. E eu não posso te ajudar. Mas eu conheço alguém que pode. O mesmo Deus de Davi, de Isaac, de Abraão, de Jacó. O Deus Todo-Poderoso que estava lá, está aqui hoje nesse lugar. Ele pode fazer e mudar a sua história. Ouvir a voz do Pai e obedecer é algo muito importante, porque ela vai nos levar ao objetivo e ao centro da vontade do Senhor. Lá estava aquele filisteu, há 40 dias, 39 dias, Golias estava várias vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, afrontando o povo. Não tem homem aqui não? Será que não tem ninguém aqui para me enfrentar, o melhor guerreiro de vocês? Irmãos, 39 dias, né? No 40, Davi chegou. 39 dias. A nação escolhida, o povo de Deus sendo afrontado e não se lembrando quem eram. E qual Deus que estava com eles.
Eu quero falar para você quantas vezes o nosso problema nos assola, nos afronta, dia após dia, semana após semana, mês após mês, e nós nos esquecemos quem somos. Nós nos esquecemos qual Deus está conosco e qual o Deus que nós servimos. Nos esquecemos o que o nosso Deus já fez, pode fazer e fará. Por medo, puro medo, insegurança, incerteza do amanhã. Nós, seres humanos, temos um defeito muito grande. Queremos o controle de tudo, né? Queremos controlar tudo. Achamos que estamos com o controle na mão. E quando você começa a perceber que você está perdendo um pouquinho o controle da situação, da sua vida, a gente começa a desesperar. Mas eu quero dizer para você, o controle não está com a gente. Porque nós não sabemos o que fazemos. O controle está na mão de Deus, o Todo-Poderoso. Golias, ele representa os problemas da nossa vida. As grandes causas, as grandes situações que são impossíveis de serem resolvidas, são impossíveis de ter uma solução. Aos nossos olhos, olhamos e falamos, não, isso aqui não tem jeito. E eu tenho que falar aqui a realidade para vocês. Realmente tem hora que não vai ter jeito. Porque Deus é que sabe de tudo. Não temos a resposta. Amém? Se tivermos a resposta, deixa de ser milagre. Milagre é milagre. O que podemos explicar não é milagre. O que não podemos é milagre. Não temos a resposta para tudo. Às vezes oramos por um ente querido, oramos por uma enfermidade, pedimos a cura daquela pessoa e às vezes ficamos sabendo que tempo depois a pessoa veio a falecer. Mas glorificado seja o nome do Senhor assim mesmo, amém? Porque Ele sabe de todas as coisas. Eu quero continuar aqui, coloca para mim aí por favor. Versículo de número 48. Eu vou seguir com a história aqui. Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu de suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs-se sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou ainda a embaiada, cravou no filisteu e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparada. Os soldados de Israel e de Judá se levantaram, bradando a ordem da guerra, e perseguiram os filisteus até no vale próximo a Gate, onde às portas da cidade de Ecrom, os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados por toda a estrada, até Gate e Ecrom. Davi, ele partiu nessa situação para derrotar o gigante. Ali já estava há 39 dias, o exército todo reunido. Vocês conhecem muito bem a história. Os irmãos de Davi estavam lá. E Davi estava apacentando as ovelhas. E Jessé, o pai dele, chama ele e fala com ele: Davi, pega essa carrocinha aqui, vai levar mantimento para os seus irmãos, leva pão, leva leite lá, pega o trigo, leva lá para o pessoal comer, porque eles já estão lá na guerra tem tempo. Irmãos, redobre a sua atenção, aqui tem algo muito importante que eu quero dizer para vocês. Uma carrocinha de pão e leite mudou toda a história deste homem. Amém? Simplicidade e obediência leva você até o trono de Deus. Simplicidade e obediência vão te levar, vão te guiar até o trono de Deus. Uma carrocinha de pão e leite vai mudar a história desse garoto agora. Então quem não acreditava, agora vai ver.
Se Davi mesmo não acreditava na unção que recebeu do profeta Samuel, agora ele vai viver. Porque obviamente a Bíblia não relata isso, mas por ser um garoto novo, com certeza passou pela cabeça dele, né, pastor Marcelo? Pô, o profeta veio aqui há 15 anos atrás, me ungiu, falou que eu ia ser rei, e eu estou aqui até hoje. No mesmo lugar? Como assim? Recebi aquela palavra profética, recebi aquela revelação do Senhor, recebi a unção e nada aconteceu, irmão Renato. Estou aqui no mesmo lugar. Sei lá, 15 anos já se passaram, eu estou aqui ainda. E aí? Mas não. Ele obedece à voz do pai, uma carrocinha de pão e leite vai colocar ele no cenário da guerra. E aí é o encontro perfeito, onde o nosso Deus ele é especialista em pegar aquilo que não tem jeito, aquilo que não é possível e mostrar que não é pela sua força. Não é pela sua capacidade, não é da forma que você acha. Eu não preciso disso, eu não preciso de carro, de cavalo, de dinheiro. Eu não preciso de faculdade, de teologia. Eu não preciso de nada. Eu preciso de um coração obediente, simples, pronto, entregue a me receber. Irmãos, muitos aqui têm irmãos, talvez nem liga para o irmão. Não quer nem saber como é que está, se está tudo bem, como é que foi o Natal, se não foi, o que é. E Davi, na obediência e na simplicidade de ir servir os irmãos na guerra. Ele chega naquele cenário, obedecendo à voz do pai, e quando ele vê aquela situação, ele fala assim, peraí. Não demorou não, tá? Ele não ficou lá mais 40 dias, não. Ele chegou e falou assim, peraí, como é que é? Não, peraí, como é que é? É isso aí mesmo que eu estou vendo? Esse filisteu incircunciso, ele está vindo aqui, está afrontando a gente? Esse problema desse tamanho está vindo aqui, está enfrentando vocês, está enfrentando a gente. Logo nós, filhos de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, logo nós, está afrontando a gente. E está todo mundo deixando isso aí, ninguém faz nada? Como assim? Ah, não, Davi, não tem homem, né, para lutar contra ele, está todo mundo com medo, tem 40 dias, 39 dias que ele está aqui, hoje é o 40º dia. E não, eu vou lutar com ele. Não, você não vai não, você é muito moço. Não, eu vou lutar com ele. Eu vou lutar. Você sabe por quê, irmão? Porque lá no anonimato, quando ninguém conhecia Davi, até ele vencer essa batalha aqui, Deus ele já trabalhava no coração dele. Lá no seu anonimato, quando ninguém te conhece, você ainda não chegou aonde Deus quer, o milagre ainda não aconteceu na sua vida, Deus ainda não te colocou na posição que Ele te prometeu há anos atrás, no seu anonimato, Deus já está trabalhando em você. Deus já estava te forjando, Deus já estava te moldando, Deus já estava te fazendo passar por lutas, por decepções, por guerras, lutando com um leão, matando um urso, para defender uma ovelhinha, porque tinha coisa grande para vir. Vocês não estão entendendo? Tem coisa grande para você aqui nessa noite que Deus está falando. Recebe, porque Deus ele muda história, Deus ele muda cativeiros. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu vim aqui nessa noite profética para pregar para pessoas que vão derrotar gigantes. Eu vim aqui pregar para pessoas que vão vencer esse problema e vão passar por essa adversidade e vão estar pronto para o próximo. Porque viver isso, viver uma construção, viver uma obra de arte, viver não tem moleza. Não tem. E se você morrer, eu tenho uma boa notícia para você. A sua recompensa te espera lá no céu. Amém? Porque às vezes eu estou pregando, a pessoa fala, e se não der certo, irmão? E se eu não vencer? E se eu morrer? Se você morrer, o Senhor vai estar te esperando de braços abertos lá na eternidade. Você não vai nem lembrar deste lugar. Davi, quando ele vê aquele problema, quando ele vê aquele gigante, ele fala, não, peraí. Então vamos lá, Saul, eu vou lutar com ele. Saul já conhecia, Davi era músico, era arpista, Saul já estava sendo atormentado pelos espíritos ruins, da parte do Senhor, ele já estava ficando meio doido da cabeça, Davi tocava para ele relaxava, ficava mais tranquilo, se sentia mais aliviado. Não, Davi, Saul fala com ele, você é muito moço, aquele homem é um guerreiro. Não tem problema não. Eu vou para cima dele. Em nome do Senhor dos Exércitos.
Eu vou para cima desse problema, eu vou para cima dessa situação, eu vou para cima dele, em nome do Senhor dos Exércitos. Nesse momento tem algo importante. Saul, ele fala assim, bom, já que você insiste, né? Estou mudando aqui, tá, gente? Mas já que você insiste, bom, vou fazer o seguinte então, professor. Pega as armaduras lá minha, que são as melhores aqui de Israel, coloca nele. Mas a Bíblia fala que Davi não conseguiu andar com as armaduras de Saul. E Davi falou assim, não vou com a armadura, não. Eu vou com aquilo que eu tenho. Eu não quero a sua armadura, não. Eu não quero a sua armadura, não. Eu vou com aquilo que eu tenho. Amém, irmãos? Eu vou com aquilo que Deus me deu lá atrás. Eu vou com aquilo que Deus me trabalhou e me preparou no anonimato, quando não tinha gigante nenhum para eu destruir. Eu vou com aquilo que eu tenho. Eu não vou com aquilo que você está me dando, com aquilo que você está me emprestando. Eu não vou com aquilo que você quer que eu ande, que eu me movimente, com algo que não é meu, com algo que não me pertence. Eu não vou vestir a sua armadura. Eu vou da forma que eu fui forjado, eu vou da forma que eu fui trabalhado pelo Senhor, lá atrás, para cima desse gigante, porque a minha fé, ela não está na sua armadura, Saul. A minha fé não está no braço forte de homem, a minha fé está nele. Quem aqui tem a fé no Senhor, diga graças a Deus. A nossa fé não está nas coisas que nós podemos ter, que nós podemos pegar, que podemos pegar e tomar emprestado. Não, irmãos, a nossa fé está pautada nele. Nele. É lógico, claro e óbvio que humanamente é impossível vencer um gigante desse. Se você não sabe como Golias era, procure saber na Bíblia quando sair daqui. Mais de 2,70 m, tinha escudo, espada, tinha armadura por todo o corpo, somente na testa que não. Então a gente falar hoje aqui é fácil, é mole, mas se eu estivesse lá naquela multidão, eu mesmo ia falar, pastor Marcelo. Eu ia cutucar você e falar assim, pastor, esse Davi contra aquele lá, vai não. Não vai não, ué. Não vai de jeito nenhum. Ah não, mas guerreiro, tem um lugarzinho aqui que se ele acertar na testa, não, mas não vai acertar não, ué. O homem tem armadura em tudo. Qual que é a chance dele acertar ali, naquele lugar ali? É zero. Acho que se Davi ressuscitasse agora e tentasse fazer isso mais 10 vezes, ele não acertava nenhuma. É zero. Mas ele não estava focado no problema, ele não estava vendo a dimensão de Golias, ele não estava preocupado com os 2 soldados que carregavam o escudo dele, com a lança dele, com a armadura dele, com a força, com o grito, com a voz. Ele não estava olhando a circunstância. Amém? Ele estava pautado com a sua fé em Deus. E nós crentes, nós filhos de Deus, devemos andar dessa forma, dessa maneira. É Deus que te sustenta, irmão. Não é presidente, não é país, não é fulano de tal, não. Quem te sustenta é Deus. Se não é Deus na minha vida e na sua vida, nós já podemos morrer agora, porque de nada vale, de nada presta. Estava todo mundo lá, filhos de Deus, focado no problema, focado no gigante, na adversidade, no impossível. Não tem como derrotar, mas Davi ele tinha uma visão diferente. Quem aqui tem uma visão diferente, diga graças a Deus. Davi ele tinha uma visão diferente disso. Davi ele olhou e falou assim, isso aí é fichinha para mim. Isso aí, é esse cara aí, isso aí eu resolvo rápido. Eu não preciso de nada não, vou pegar aqui as pedras, vou passar no rio ali, vou pegar 5 pedrinhas, vou colocar aqui na minha bolsinha, vou chegar lá e vou resolver. E aí ele fala com o Saul do treinamento que ele teve, ele fala, meu rei, eu já tive que matar urso, eu já tive que matar leão, pastor Marcelo. Como que ele conseguiria provar isso para alguém? Ele não tinha como provar aquilo para ninguém. Era um menino novo falando, eu já matei urso e já matei leão para defender as ovelhas do meu pai, tá achando o quê? Mas como é que ele prova isso? Perante Saul, como é que ele ia provar que ele já matou um leão? Ninguém viu. Isso é uma fala dele que está aqui. Obviamente está na Bíblia, a gente sabe que é verdade, mas na época, com certeza o pessoal deve ter olhado assim, esse aí matou leão? Matou... Duvido, tá falando isso aí só para convencer Saul, deixar ele lá. Coitado, vai ser devorado, vai acabar, vai morrer em 2 tempos. Irmão, nós devemos nos alegrar com a presença do Senhor. Nós devemos nos alegrar com o problema e com a adversidade.
Nós devemos ser, na nossa vida, eu fico até arrepiado, solucionadores de problemas. O problema, você tem que amar ele, você tem que adorar ele. Porque é nesse problema que esconde a sua vitória e o objetivo aonde Deus quer te levar atrás disso. Está por trás disso. Quem está entendendo, diga graças a Deus. O seu inimigo, ele é o seu melhor amigo. Você tinha que sair daqui, se você tem problema com alguém, fala com a pessoa assim, ó, continua me perseguindo, que é isso que eu estou precisando. Você sabe por quê? Porque quanto mais o seu inimigo ele te persegue, tanto espiritualmente quanto fisicamente que eu estou falando, mais você sente dor. Amém? Quanto mais dor você sente, mais você chora. Amém? Quanto mais você chora, mais você busca. Quanto mais você busca, mais você ora. Quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais abençoado você. Alguém pode glorificar o nome do Senhor? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais abençoado você é. Então, quanto mais perseguido você é pelo inimigo, ou por pessoas aqui, né, algum problema que você possa estar passando, mais abençoado você é. Porque quanto mais você chorar, quanto mais você gemer, quanto mais te espremer, mais perto do Senhor você vai ficar. Porque se tiver tudo bom, sabe o que você vai fazer? Você vai meter o pé, você vai comer uma picanha lá na chimarrão. Você não vai ficar orando não. Né, pastor? E nós devemos botar um sorriso no rosto, irmão. Nos alegrar. É problema? É luta? É, mas foi para todo mundo. Mas com você tem que ser diferente. Não vai ser nunca. Desde que o mundo é isso. Jesus veio aqui e sofreu mais que todo mundo. O nosso Deus, o próprio Deus. Você hoje escapa de um raio, você escapa da morte, mas você não escapa da revelação da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para falar para você hoje. Nesse lugar. Ah, isso aqui que é, irmão? Eu estou passando um probleminha, irmão. Amém. Firma o corpo, bota um sorriso no rosto, não fica com essa cara parecendo que foi batizado numa piscina de vinagre, não. Bota um sorriso no rosto e bora pra frente, porque tá vindo a outra pancada aí. Vai ler a história de Davi pra você ver que é pancada, é problema, é o tempo todo. Tá achando que depois que ele chegou, que ele ocupou o carro, que ele virou rei, passou, agora tá tudo bem, agora tá lá rico, tá só dando ordem, tá... Não. É problema familiar, é problema sentimental, é problema com a nação, é pecado. Mas ele sempre preferiu cair na mão de Deus do que na mão do inimigo. O diabo não pode fazer nada com você, irmãos. Nada. Todo vento forte, toda chuva forte, tudo aquilo que acontece com a gente tem a permissão do Senhor. Vai ler a história que eu estou pregando aqui um pouco antes, você vai ver que o espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Sabe por que o Senhor botou um espírito mau, permitiu que um espírito mau atormentasse Saul? Porque lá dentro tinha um empregado do palácio que falou assim, eu conheço um rapaz que toca harpa. Está pegando? Vocês estão entendendo a referência? Está pegando a visão? A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi o seguinte, confie no caos, porque sou eu reorganizando o seu futuro. Então assim, eu não sei o que você está passando, o que você vai passar, não me interessa também saber, mas o meu Deus é contigo. Vai para cima desse gigante. Em outras traduções aqui, fala que a Bíblia, essa aqui não está falando, mas em outras traduções fala que Davi teve pressa. Quando o gigante falou com ele, tem algumas traduções que falam assim, e Davi se apressou em ir à direção do gigante. Você tem que ter pressa para resolver esse negócio aí, meu irmão. O que está pegando aí? Qual que é o problema? Corre atrás, resolve, ajoelha, dobra o joelho, ora. Se espiritual já está orando, vai lá fisicamente, resolve. O que está acontecendo? Conversa, bate um papo, se coloca na posição de filho de Deus. Se coloca na posição de ungido do Senhor. Você não é qualquer um não. Você é filho da promessa. Você é filho da promessa do Senhor. E tudo vai cooperar para o seu favor, para o seu bem.
Outra coisa que eu quero falar para vocês, Davi ele profetizou, ele falou, olha, eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou arrancar sua cabeça e vou mostrar para todo mundo que tem um Deus aqui e vou dar para as aves comer. Ele pegou e fez, falou e fez. Quando você falar, você vai lá e cumpre. Combinou? Faça. Vai orar? Ora. Vai jejuar? Jejua. Vai trabalhar, agarrar firme para mudar a vida financeira? Agarra. Porque crente é manso. Nós somos devagar. A Bíblia mesmo fala que o filho da treva é mais prudente que o da luz. Se mandar um macumbeiro domingo, dia 31, na virada do ano, entrar dentro do mar para tentar acender uma vela, fica lá tentando. Não fica, pastor? Dentro do mar. Já sabe que não tem como, mas se a entidade falar, vai lá que não vão dar um jeito, o cara está mergulhado lá dentro. Agora o crente, você fala, irmão, dá um glória a Deus. Aí o cara, né, irmão? Isso aqui que é? Eu não quero saber, não. Eu já tenho os meus problemas para resolver. Mas o meu Deus, Ele quer. Porque Ele soluciona o problema. Então Davi, ele pega, mata Golias, arranca a cabeça dele e resolve esse problema. Quando você partir para cima do seu problema e vencer, porque eu sei que você vai vencer em nome de Jesus, você vai lá e arranca pela cabeça, que é para não ter chance de levantar de novo. Então você pega o que você está passando e resolve, mas resolve definitivo. Eu tive um probleminha nessa área aqui, então não entra mais não, meu irmão. Eu tive um probleminha com fulano, então sai fora. Chegou, resolveu, partiu para cima, matou, resolveu, vai na cabeça e arranca fora, que isso aqui não me perturba mais. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Vai na cabeça e passa a espada. Podia vir mais 50 mil gigantes, Golias não afrontava mais, que eu passei a espada na cabeça dele. Não tem nem chance de levantar. Isso aí eu já resolvi. Bora pro próximo. E naquele dia todo mundo viu que tinha um Deus em Israel. Naquele dia, Israel foi respeitada novamente como uma nação e todo mundo viu que Deus ele era com Davi. O seu medo ele começa onde Deus é esquecido. Amém? Lembre-se disso. Ô, irmão, eu estou falando aqui, o que eu estou falando com vocês aqui, eu já recebi, tá bom? Isso aqui serve para mim também, tá? Eu não estou falando aqui como se eu fosse diferente, melhor do que ninguém, não. Eu só sou boca de Deus aqui, tá? Eu estou ouvindo isso a semana inteira, tá bom? Às vezes as coisas que você passa, eu passo, o mesmo medo que você sente, eu também sinto, isso é normal. Agora, o seu medo, ele começa onde você esquece Deus. Numa época que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada. Né, pastor Marcelo? Qual que era a melhor maneira? Olha como é que o nosso Deus é estrategista, isso aí você vê na Bíblia todinha, né? Moisés no cesto, para esposa de Faraó cuidar. Deus gente, é outro nível. Não adianta não. Ainda bem que está escrito aqui, porque você consegue ler 1000 vezes se precisar. Uma época que não tinha internet, não tinha TikTok, não tinha WhatsApp, não tinha como espalhar essa notícia. O que Deus ele resolveu fazer? Ele resolveu colocar um gigante afrontando uma nação por 40 dias para vir um menino e resolver. Você está entendendo? O seu problema é só para glorificar o nome do Senhor na sua vida. E para todo mundo ver que Deus é contigo. A adversidade que você está passando é só para isso. Porque, obviamente, a Bíblia não fala, não vai perder tempo com isso. Mas essa notícia espalhou. Você imagina, pastor? O exército, tudo. Como é que foi o comentário durante a vida inteira? Até hoje nós estamos falando aqui que Davi matou um gigante. Você imagina naquela época. Imagina quem viu ao vivo a história sendo escrita. Como que Deus ia espalhar essa notícia? Deixando a nação por 39 dias lá, ó, sendo humilhada por um filisteu, circunciso, que está escrito aqui. Davi ele fala, quem que é esse circunciso para afrontar a gente assim? Ou seja, reiterando a circuncisão dos judeus, que é a aliança que Deus tem com Abraão. Quem que é esse cara para falar assim com a gente, rapaz?
Então, irmãos, a partir de hoje, vamos se colocar com alegria no coração. A sua fé ela vai crescendo à medida que Deus vai sendo lembrado. Foca no problema, não. Não foca na adversidade, não. Foca no tamanho do seu Deus. Foca naquilo que Ele pode fazer. Foca naquilo que Ele já fez. Foca em todos os milagres, em todas as batalhas, em todas as bênçãos que Ele já fez. Pensa aí no seu gigante e vai para cima dele com pressa, com vontade. Profetiza. E resolve essa parada aí. Porque Deus ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Não fica com o espírito de comiseração. Não fica assim, mas eu sou pequeno. Mas eu sou isso. Não fica isso não, irmão. Isso não é coisa de homem de Deus, não. Sabe? Ainda que você pense, guarda para você. Pega seus problemas, guarda para você. Dobre seu joelho e vai orar. Vai orar. Porque isso aí é só material para fofoca, mais nada. Mais nada. Chegando à conclusão que nesse mundo é tudo isso. Você vai falar um problema pro cara, ninguém te ajuda. O pastor Marcelo falou isso aqui outro dia, né, pastor? Ninguém te ajuda. Quando você vê o troço se espalhou, de repente já resolveu, você já não está sofrendo mais com aquilo, já passou pro próximo nível, próxima fase, já tem outro gigante para você derrubar, e o troço é só material para falação, conversa fiada. Esteja alinhado com Deus na sua vida espiritual e na sua vida desse mundo, para você poder atingir os objetivos que Ele quer. Porque Ele está falando para pessoas aqui, eu quero te abençoar. Eu quero te dar vitória. E é o que eu falei com vocês. É guerra, é peleja, é aflição. As promessas que tem pra gente é isso aí. Tem bênção também? Tem. Tem vitória também? Tem. Mas tem deserto. Tem vale. Estamos chegando no fim de mais um ano agora. Vamos entrar no outro ano. Vamos entrar de uma maneira diferente. Vamos melhorar. Em todos os sentidos. Vamos melhorar, mais animados, mais felizes. Não vamos chegar cansado, arrebentado, não. Vamos chegar aprumado, feliz. Nós estamos vivos, gente. Só não tem problema para resolver quem já morreu. E se foi para o inferno, está num problema que não se resolve. Né, pastor? Se morreu e não for salvo, coitado, arrumou o maior dos problemas do mundo. E não tem solução. Porque o seu ainda tem. Se você está respirando, quem está respirando aqui, diga graças a Deus. Quem está respirando, diga graças a Deus. Você está vivo? Está vivo? Então tem solução. Amém? Se está vivo, tem solução. Porque o seu Deus ele é especialista em resolver problema. Esse problema é para você crescer, para glorificar o Senhor na sua vida, é para te levar para o próximo nível, é para você ser abençoado. Vamos olhar pela ótica correta. Vamos olhar o tamanho do nosso Deus. E se Ele não quiser que resolva, se eu morrer, eu estou no céu. O que eu posso perder? Nada. Eu morrer hoje, amanhã faz 2 dias, ninguém vai lembrar nem que eu existi. Vai ter dia que meus filhos vai estar vivendo. Papai. Você lembra de papai? Papai. Virou uma história. A vida, ela se renova, irmãos. E tem que ser dessa forma. Deus ele é maravilhoso até nisso. Quem aqui já perdeu o pai e mãe? Quem aqui já perdeu? Meus sentimentos. Mas tem dias, às vezes, que você nem lembra deles. Amém? Era o maior amor da vida de vocês, era o pai e a mãe. Tem dia que você nem lembra. É luta, é trabalho, é isso, é correria. Às vezes você fica um dia, uma semana, 1 mês, 2 meses sem lembrar que você perdeu seu pai e sua mãe. Algo que parece impossível. Mas Deus ele cicatriza a ferida e renova tudo, porque a vida ela é assim. Ela tem que seguir. Ela é como o rio, ela é como a água, ela é como o mar. Ela segue o fluxo. Nada fica parado, porque tudo está na mão do Senhor. Amém? Vamos ficar animados, vamos levantar a cabeça, vamos enfrentar agora esse restinho de ano com a espada na mão, marchando para enfrentar o nosso problema em prol da vitória. Porque é isso que o Senhor tem para você nessa noite. Vamos ser poeta e vamos ser guerreiro. Sempre. Porque é batalha atrás de batalha e não tem outro jeito. Não tem outro jeito.
Foi assim para todo mundo, gente. Todos os personagens bíblicos, nós que pregamos histórias da Bíblia, todos os personagens, pode procurar saber, não tem moleza para ninguém. Para ninguém. Não vai ser para mim, não vai ser para você, que vai ser diferente. Com todo o amor, toda a fé que a gente tem, toda a vontade que a gente tem de, que tudo dê certo de primeira e tudo se resolva. Mas Deus, Ele tem um caminho certo para fazer tudo na hora certa. Eu fico pensando assim, quando a gente é jovem, a gente não tem a sabedoria. E quando a gente é velho, a gente não tem a saúde, do jovem, a força. Mas é tudo no momento certo. Eu hoje paro assim para ver a minha vida, por exemplo, e eu falo assim, Senhor, agora eu sei por que aquilo não podia ter acontecido. Agora eu entendo por que não foi daquela maneira que eu pedi há 10, 15 anos atrás. Agora eu consigo ver por que eu passei por aquilo. Hoje, 8 anos depois, eu consigo ver por que eu sofri aquilo, porque hoje eu cheguei aqui dessa forma, dessa maneira. Aí você vai acalmando o seu coração, porque o passar do tempo, o passar dos anos vai te dando isso, experiência. Experiência com o Senhor. Eu sei que hoje está um pouquinho difícil de dar glória a Deus, mas você vai ficar um crente melhor depois de hoje. Você vai ficar um crente mais cascudo depois de hoje. Você vai ficar um filho, uma serva, um servo de Deus mais forte depois de hoje. Não vamos atrair negatividade, reclamando, focando no problema, focando no que está difícil, não. Vamos olhar para Deus, vamos ver a solução que tem para você, porque sempre tem uma solução. Acabei de falar, se está vivo, tem solução. Olha a solução, foca no hoje, irmão, no presente. A energia de ontem já não vale mais, o passado já não existe. E amanhã o futuro também é mentira que te contaram, porque se você morrer agora não tem futuro. Então, que papo é esse de ficar depressivo, preso no passado, ansioso lá no futuro, sendo que você não controla nem sua própria vida? Se você morrer agora, que é meu futuro. Que pastor, que é meu futuro, não, que eu tenho que ver, que eu tenho que... É um plano, eu estou pensando daqui 20 anos. O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Você tem um hoje, meu amigo. Você tem um agora. Quem aqui pode levantar a mão e falar que vai estar vivo daqui 5 minutos? Né, pastor? 2 minutos? Quem? Quem pode garantir isso pra gente? Só Deus. Presta atenção, não estou falando aqui para a gente agir com irresponsabilidade em nada, não. Vocês estão me entendendo, amém? Mas o futuro não existe. A gente tem o hoje, presente. Ontem eu orei. Não. Ontem já passou. Essa energia acabou. Não, mas amanhã eu vou. Não, amanhã não existe. Porque se você pode morrer hoje, o amanhã não existe. Então o que eu posso fazer hoje para mudar a minha história? O que eu posso fazer hoje para estar no centro da vontade do Senhor? Esse é o segredo. Obediência e simplicidade. Te leva até o trono. Guarde isso no seu coração. Uma carrocinha de pão e leite mudou a história e o destino de Davi. Maior rei que já existiu. Um homem segundo o coração de Deus. Cheio de falhas e erros, igual eu e você. Mas uma coisa ele nunca abriu mão. Deus. O Espírito do Senhor ao lado dele. Isso ele nunca abriu mão. Amém? E eu e você devemos ser assim. Se coloque de pé, você que quer vencer gigantes nessa noite, em nome de Jesus. Quem conhece a Deus não mede o problema, meus irmãos. Não mede o problema. A gente só foca no tamanho do nosso Deus, do nosso Senhor. Eu vou orar pela sua vida. Você que quer vencer esse gigante, que quer vencer essa batalha, vem à frente em nome de Jesus, porque eu vou estar levantando um clamor pela sua vida, para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus. Felipe, pode fazer um fundo para mim, por favor? Amém, gente. Graças a Deus. Nós vamos levantar um clamor aqui pela sua vida. Eu não sei o que está passando, não sei o que está acontecendo, mas o meu Deus, Ele sabe, e eu tenho certeza que Ele vai entrar com
provisão, Ele vai entrar com recurso, Ele vai derrotar esse gigante, Ele vai derrubar esse gigante. Você vai ter fé para agir, você vai ter fé para ir de encontro a esse problema, você vai ter fé para ir para cima daquilo que te tira da sua zona de conforto, porque o que te tira da sua zona de conforto te traz mudança verdadeira. Aonde que você estaria se Deus não tivesse te incomodado lá atrás? Da onde que Ele te tirou? Aonde você estaria hoje se Deus não tivesse te incomodado lá atrás, te cutucado lá atrás, mexido com você, tirado você da sua zona de conforto? O que você estaria fazendo hoje? Lembra de onde Deus te tirou, irmão? Agora não é hora de parar, não. É hora de olhar para frente e marchar. Taca fogo na ponte. Atravessou o rio, agora não tem como voltar, não. É daqui para frente. Em qualquer área da vida. É daqui para frente. Deus, Ele muda cativeiro, muda história. Mudou a história de José, de Paulo, de Silas na prisão, de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é especialista nisso. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa noite maravilhosa e especial. Eu quero apresentar, Senhor, a vida dos teus filhos, meu Pai, que aqui estão, dos Davis, meu Deus, dessa geração. Eu não sei, meu Deus, qual o gigante que tem se levantado, o que eles têm passado, qual área que eles precisam, meu Deus, de usar a fé, a atitude deles junto com o Senhor para vencer. Mas eu quero profetizar, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vai entrar com recurso, o Senhor vai entrar com provisão na vida dos teus filhos, meu Pai. O Senhor vai derrubar esse gigante, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, porque nós não confiamos em armaduras, nós não confiamos em braços carnais, nós confiamos na mão forte do Senhor. É só o Senhor que faz, meu Deus, é só o Senhor que muda a história, só o Senhor pode, Pai, derrotar esse gigante. A pedra, quando pegou na testa de Golias, ele caiu para frente, ele não caiu para trás, porque não foi a força de Davi que derrubou ele, mas sim a força do céu, do seu trono, meu Deus, que fez, Senhor, a vitória vir. E o que eles estão pensando que é um problema, meu Pai, é somente uma oportunidade do nome do Senhor ser glorificado. É somente o modo e o meio que o Senhor vai fazer, meu Deus, a mudança, e o Senhor vai agir, meu Pai, em prol dos teus filhos, porque o Senhor nunca nos desampara, nunca nos deixa na mão. Eu vim aqui nessa sexta-feira para dizer para vocês: Deus é conosco, em nome de Jesus. Abençoa cada um, meu Pai, entra com a provisão, entra com recurso, Senhor, e abençoa os teus filhos, meu Pai. Que nesse ano que vai se iniciar, Senhor, o Senhor possa acrescentar fé, que o Senhor possa acrescentar, meu Deus, força de vontade, que o Senhor possa acrescentar ânimo, todo espírito de depressão, todo espírito maligno, meu Pai, todo espírito do mal, que bata em retirada agora, em nome de Jesus. E eu profetizo a bênção, a paz, a prosperidade, eu profetizo a vitória, meu Pai, na vida dos teus filhos, Senhor, crendo no teu santo nome, no teu soberano nome, porque a ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, igreja?